reforma administrativa deve acontecer a partir de janeiro de 2015 em Mato Grosso, com a redução dos cargos comissionados, extinção de algumas secretarias, entre outras mudanças. Essas são algumas das alterações que já foram propostas pela Comissão de Transição do novo governo. E para falar sobre estes e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o governador eleito Pedro Taques. Boa tarde, governador. Boa tarde, Lúcio. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar seu qualificado telespectador. Governador, todo mundo já sabia que a situação financeira, o caos financeiro de Mato Grosso preocupava muito. Agora, a sua equipe de transição parece estar um pouco assustada. O bicho parece ser mais feio do que tinha sido pintado. É por aí? Veja, Lúcio, durante a campanha eleitoral e até antes mesmo da campanha eleitoral, como senador da República, eu estudei o Estado, conheço as contas do Estado. Mas, por óbvio, agora que você entra mais detalhadamente nas contas do Estado, você encontra algumas novidades, não muito alvissareiras, né? Algumas novidades que nós precisamos conversar sobre elas e faremos isso sem pré-julgamento, sem precipitação, até o dia 5 de novembro, agora, já na semana que vem. As equipes que estão nos ajudando na transição, das várias pastas, dos vários temas, nos ofertarão relatórios preliminares. Mas o quadro preocupa, e muito. O quadro preocupa, mas nós temos que dizer que Mato Grosso é um estado de pessoas que trabalham muito, que produzem muito. Existe a esperança e nós não queremos aqui dizer que ano que vem será um ano muito ruim para Mato Grosso, não é isso. Nós temos que falar a verdade ao cidadão e ao final do mês de novembro, quando nós tivermos todos esses quadros consolidados, com toda a tranquilidade, eu como governador eleito, mostrarei ao cidadão o que nós temos e o que nós faremos, sem esconder absolutamente nada, até porque nós pregamos na campanha eleitoral, e não foi só discurso, e tem que se transformar em prática, que o Estado deve ser transparente, inclusive por determinação legal. Tudo será mostrado ao cidadão. Qual a primeira reação que o senhor teve ao saber do governo querendo fazer esse novo empréstimo? A gente já imagina o porquê do não, mas qual foi a reação? Sim, eu vou saber, junto ao governador do estado de Mato Grosso, o Silval Barbosa, né, a justificativa para esse empréstimo. Eu não sou governador, ele é o governador do estado de Mato Grosso, e nós temos que respeitar que o governador tem que gerir o estado, não pode parar o estado a 60 dias da posse. Eu serei governador a partir de 1º de janeiro, mas as equipes de transição estão conversando e eu tenho, assim, o direito de saber, né, e a responsabilidade, e o governador, eu tenho certeza, ele não vai negar a fornecer essas informações, aliás, como as informações estão chegando à equipe de transição. Governador, e tem uma outra informação aí sobre empréstimo. Aquele empréstimo de 720 milhões para a construção de pontes e para o MT integrado, a informação que existe é que o atual governo chegou a pedir um adiantamento de 100 milhões de reais. Parece que o senhor teria sido consultado, a sua equipe, e a resposta também foi não. Sim. É isso? Não. No momento em que o contrato estava sendo assinado, né, junto ao Banco do Brasil, nesse momento o governador Silval Barbosa nos ligou e disse da necessidade da assinatura desta documentação, sob pena de Mato Grosso perder 720 milhões de reais. 400, uma parte para o MT Pontes e outra parte para um projeto de restauração das rodovias do estado, não é o MT integrado. Eu concordei com a assinatura sob pena de Mato Grosso perder esses valores. Agora, a respeito da liberação disso ainda este ano, nós estamos colhendo ainda estas informações, já solicitamos oficialmente a transição do governo que está ainda exercendo a função e ao Banco do Brasil, para que nós possamos saber em que circunstâncias esses valores podem ou deverão ser liberados. Eu gostaria de saber se esses valores serão liberados e tenho certeza que estas informações serão prestadas. Se o procedimento licitatório está sendo feito, para que fique bem certo isso, o governador Silval Barbosa nos informou da assinatura, deste contrato com o Banco do Brasil, contrato de empréstimos com o Banco do Brasil, mas a liberação eu não tenho ainda informação se ainda ocorrerá qualquer desembolso no ano de 2014. Fiz isso oficialmente ao governador do estado e ao Banco do Brasil, este pedido de informações.
algumas propostas da reforma administrativa já são alvos de críticas, como relacionadas principalmente à extinção e à fusão de secretarias. Dentre elas, por exemplo, a de Justiça junto com Segurança Pública, muitos apontam como um retrocesso. O senhor acha que não vai piorar? Não, nós não temos ainda, como eu disse, nenhuma decisão tomada a respeito disso. Eu parto de uma constatação. Nós precisamos analisar os números, como se encontra o nosso Estado, na área de segurança, na área da cultura. O que interessa ao cidadão é a concretização das políticas públicas. O cidadão quer saber, lá na ponta, se os índices de homicídio no Estado de Mato Grosso diminuem ou não. Quer saber se aumenta o número de roubo, se as políticas voltadas à cultura estão sendo concretizadas. Secretaria, superintendência, setor, departamento, nomes, para mim, não tem importância. O mais importante é que nós possamos assumir compromissos, como fizemos na campanha, e concretizar esses compromissos. Alguns defendem a necessidade de 2 secretarias no sistema de segurança pública, uma secretaria de segurança e uma de Justiça e Cidadania. Agora, o Estado de Minas Gerais, por exemplo, é uma secretaria só, Secretaria de Defesa Social. Pernambuco é uma secretaria só e eu não vi ainda nenhuma crítica sobre retrocesso nesses 2 estados. Aliás, Pernambuco diminuiu a incidência de crimes. É a mesma situação no tocante à Secretaria de Comunicação. Muitos defendem a necessidade de uma Secretaria de Comunicação. Eu tenho a certeza de que o Estado precisa se comunicar com o cidadão. Ele precisa falar o que está fazendo. Mas, se será Secretaria ou Superintendência, isso depende desta reforma administrativa. Nós fomos eleitos, o nosso grupo político. Eu fui eleito governador do Estado de Mato Grosso. Não fui eleito imperador do Estado de Mato Grosso. Eu preciso discutir com o grupo político. Agora, uma coisa é certa, eu assumi compromissos de cortar gastos e combater a corrupção. Isto nós faremos e faremos a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Governador, um outro tema polêmico diz respeito ao 12º dos poderes. Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. O senhor acredita que vai conseguir convencer os dirigentes desses poderes a apertar os cintos e reduzir o valor que existe hoje? O 12º é constitucional. Necessário se faz que o Poder Executivo, que tem a chave do cofre, ele repasse anualmente o valor devido para os poderes e para o Ministério Público. Isso será feito porque a Constituição estabelece um limite. O que nós podemos discutir é o conceito do que se denomina de receita corrente líquida, de onde saem os valores que são repassados a esses poderes. Nesse percentual está colocado, inclusive, aqueles repasses carimbados da União. Isso é usado para calcular o 12º. É errado isso, não é, governador? Este é um dos temas que nós vamos discutir, Lúcio. Você tem razão, precisamos debater isso. Mas eu tenho certeza, né, que o presidente do Tribunal de Justiça, já conversei com ele a respeito disso, o desembargador Orlando Perry, o próximo presidente, o desembargador Paulo da Cunha, eu tenho certeza que o próximo presidente da Assembleia Legislativa, todos estarão imbuídos com o objetivo de fazer com que Mato Grosso seja um estado que possa concretizar políticas públicas. Com esse artigo, o valor do 12º é 1. Sem isso, é outro. Sim, você tem razão. A lei de responsabilidade fiscal estabelece, né, o conceito do que é receita corrente líquida e nós debateremos isso respeitando a independência dos poderes. Nós não falamos ainda em números. Nós precisamos primeiro desta constatação e faremos isso. Nós temos a certeza da importância do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Agora, a realidade é que a sociedade mato-grossense entende que precisamos de mudança e essas mudanças serão feitas se depender do Poder Executivo, que eu serei o chefe a partir do dia 1º de janeiro, essas mudanças serão feitas. Tratando de saúde, então, a partir de janeiro, qual é o destino das OSS, que algumas ainda estão operando no Estado? No prédio inacabado ali do Hospital Central, que o Ministério Público quer que haja um destino para ele, e o novo hospital, ele entra no planejamento do ano que vem? Olha, a respeito do Hospital Central, esta obra inacabada aqui no CPA, no Centro Político Administrativo. Como procurador da República, eu ajuizei a estação em razão dos administradores do Hospital Central. Precisamos de um hospital público aqui em Cuiabá. Agora, eu não sei se será este Hospital Central, porque a obra, ela precisa ter uma ambiência hospitalar para que ali possa ser instalada a tecnologia moderna. E essa obra é antiga. Poderíamos dar uma outra destinação
destinação a este prédio. Né? Concordo que nós temos que terminar este prédio. A respeito da LOA, a Assembleia Legislativa pediu o projeto, eu não tenho legitimidade para apresentar emendas, nós estamos analisando isso para apresentarmos junto a deputados que fazem parte da nossa composição política. Governador, só para a gente encerrar, o senhor, para assumir o governo, vai renunciar ao Senado. Aí a pergunta é a seguinte, quem assume o lugar de Pedro Taques no Senado da República? José Medeiros ou Paulo Fiuza? Quem é o primeiro suplente? Muito obrigado. Ambos os suplentes são pessoas sérias, pessoas de bem. No dia do registro da candidatura houve um erro, nós comunicamos ao Tribunal Regional Eleitoral. Tem a minha assinatura, dando conta ao TRE de que houve um erro. E o TRE entendeu que isso não poderia ser mais modificado e decidiu que o primeiro suplente é o José Medeiros. Agora, o Paulo Fiuza tem toda a legitimidade para debater isso. Para o senhor, o primeiro suplente é o Paulo Fiuza. Vou repetir, nós comunicamos ao TRE que é o Paulo Fiuza, mas o Tribunal Regional Eleitoral disse que é José Medeiros e eu sou daqueles que acata a decisão judicial, portanto o TRE decidiu e é a Justiça que decide. Se o Paulo Fiuza entender, ele deve debater, tem legitimidade para debater isso e não me cabe discutir decisão judicial. Governador, obrigado pela presença do senhor aqui, também pelas informações no Jornal do Meio-Dia. Sim, eu estou à disposição, muito obrigado pela oportunidade.